dois. Rodolfo. Boa noite, povo brasileiro! Aleluia! Estamos aqui nesta sexta-feira reunidos mais uma vez, agradecendo ao Senhor, gratos pela presença dEle que nós estamos sentindo aqui desde a hora que chegamos com essas meninas maravilhosas. Geração nova, com vinho novo para nós essa noite. Nós vamos abrir esse culto hoje com a palavra de Deus no Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e debaixo de suas asas tu estarás seguro, porque a sua verdade ela é escudo e bloqueio. Aleluia! Quem pode dar um aleluia hoje? Oh, glória! Lá no Brasil, que está vendo agora e está nos escutando, nós vamos pedir ao Senhor agora a bênção, não só aqui para a presença, para os brasileiros que estão aqui, americanos, espanhóis, mas também lá no Brasil. Recebe uma palavra agora, recebe o óleo do Espírito Santo, o vinho novo que está caindo aqui na América, na cidade de Boca Ratão, na Igreja das Nações. Amém? Pai querido, chegamos em Tua presença, Pai, abrindo esse culto maravilhoso que nós já estamos sentindo Tua presença, Senhor. A Ti, Senhor, quem está vendo pela internet, Pai, derrama a Tua graça, derrama a Tua bênção, Pai querido. Abençoa esse culto, abençoa esse louvor, abençoa as pessoas que vão trazer a Tua palavra, abençoa a pastora que vai trazer a Tua palavra, Senhor, o pastor Mike, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tua mão está estendida aqui e aí onde Tu estiver vendo, aleluia, pode dar um glória a Deus aí, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé. Quem aqui é cidadão do céu, levanta a mão, fica em pé agora e nós vamos cantar, amém? Porque temos um Deus grande e maravilhoso, que abriu, que fez um caminho até Ele. Uma vez que esse caminho foi quebrado, nós pecamos, nos afastamos de Deus, mas Ele enviou Jesus, amém? E é por causa de Jesus que nós hoje somos esse cidadão do céu. Estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, mas Teu perdão me libertou. Sem vigor era o meu viver, Tentei esconder, minhas falhas tentei
me alcançou. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Tua graça me resgatou. Tua graça me resgatou. Tão livre eu hoje sou. Eu renasci quando te conheci. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Preço foi pago por meu pecado. Tua glória rompeu as cadeias. Estava órfão e sem abrigo. Agora sou cidadão do céu. Tu me curaste quando ferido. O teu amor é o ar que eu respiro. Tem o futuro e agora vejo quando chamou meu nome. Sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Mais uma vez chamou meu nome. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Glória a Deus. Amém. No que você crê? Você que está assistindo aí pela internet, onde está a tua fé nessa noite? A nossa fé que nós estamos cantando hoje nessa noite está em Jesus Cristo, amém? Amém, igreja? Está em Jesus Cristo. Nós acreditamos em Deus o Pai, acreditamos no Santo Espírito, que vida nova traz. Nós acreditamos na cruz de Cristo, que venceu a morte. Nós acreditamos que Ele ressuscitou dentre os mortos. E nós também acreditamos que muito em breve Ele voltará. Amém? Nesses dias que nós estamos vivendo de desespero, de incerteza, de medo, de dor, de doenças, de percas, também de ganhos, também de bênçãos, nós sabemos que nós temos um Deus que podemos confiar. E é nele que nós cremos, é nele que está a nossa fé nessa noite. Um Deus que pode todas as coisas, amém? Um Deus que está no controle de tudo. Quando nós achamos que tudo está perdido, Deus vem, Ele abre o mar, amém? Ele faz o impossível acontecer, amém? Então temos que saber e ter certeza que no Deus que nós cremos, tudo é possível. Amém? Vamos cantar. Dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio.
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Que nossa fé não sejam hinos, Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. aleluia, nós cremos em Ti, Senhor. Creio em ti. Creio em ti. Aleluia. Santo Deus, glorioso Deus, te exaltamos nessa noite, ó Pai. Irmãos, erga suas mãos para o alto. Vamos agradecer ao Senhor por essa semana, porque a palavra de Deus diz que o devorador, que o leão anda rugindo ao nosso derredor, mas a nossa esperança está em Cristo. É Ele que nos livra do laço do passarinheiro, é Ele que nos dá o conforto, é Ele que nos dá o escape, é Ele que nos traz o livramento da aflição. Senhor, hoje nós reconhecemos a nossa dependência em Ti mais uma vez, Pai. E declaramos, Pai, que sem Ti nada somos, nada podemos, Senhor. Entregamos a Ti nessa noite, meu Deus, todas as frustrações dessa semana, Pai. Te entregamos as tristezas, Pai. Te entregamos porque nós estamos vivendo, meu Deus, um tempo difícil nesse momento, Pai. Mas nós queremos declarar que a confiança nossa está na rocha, que é Jesus. Vem nesse lugar, Pai. Vem nesse lugar, abraça-nos, Pai, com tua presença consoladora. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. Quantas palavras podemos cantar num hino, Senhor, para poder declarar o nosso amor por Ti, para declarar a Tua majestade, ó Deus. Vem sondar os nossos corações, Pai. Se não somos capazes de cantar um hino maravilhoso, Pai, que o nosso espírito venha gemer na Tua presença essa noite, Pai. Que o Senhor venha sondar, Pai, no âmago do nosso ser, meu Deus. E vem fazer, Senhor, do nosso coração o Seu lugar, Pai, permanente, meu Deus. Para que nós possamos, Senhor, na hora das dúvidas, na hora da tristeza, Senhor, saber que o Senhor está do nosso lado, ó Pai. O Senhor está do nosso lado, Senhor. O Senhor está, Senhor, nos sustentando a cada dia, Pai, com a Tua presença, Senhor. E nós clamamos o sangue de Jesus sobre essa igreja. Nós clamamos o sangue carmesim para lavar, Senhor, tudo que está nos esmorecendo, Senhor, porque nós, como soldados de Cristo, não aceitamos, ó Deus, estarmos abatidos, Pai. Nós somos mais do que vencedores em Ti, Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que aquele que espera em Ti, Senhor, levantará de manhã salmodiando, Senhor.
com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força essa noite. Arabashiramas, queremos alcançar o trono dos tronos essa noite, a sala dos tronos, Pai, para estar na Tua presença. Oh Senhor, vem, Pai. Vem, Senhor, fazer morada conosco, Pai. Vem neste lugar, clama, irmãos. Vem, Senhor. Ora baixara massura lamai, requerendasura mai. Senhor, a nossa esperança está em Ti, Pai. Nós clamamos a Ti essa noite, Pai. Rababaxara massu, requerendasura mas. Aos reis dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor.
poder. Tudo é teu, nós somos teus, nós consagramos as nossas vidas no teu altar, Senhor. Faz cair sobre nós, Senhor, o poder do Espírito, para que possamos testemunhar de Ti, para que possamos andar cheios do Teu Espírito forte, Senhor, pelo Teu poder. Que não seja pela nossa força, Senhor, mas seja pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos fazer com que muralhas caiam, que cadeias sejam quebradas, Senhor. Que o doente venha a ter saúde, Senhor. Ó Senhor, levanta a cura em nosso meio, aqueles que estão assistindo pela internet, Senhor Jesus. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem o poder de fazer todas as coisas. É em Ti que nós cremos, a nossa fé está em Ti nessa noite, Pai. Vem e faz algo novo em nosso meio, nas nossas vidas, Senhor Jesus. Vem e salva-nos e livra-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida, esse culto, meu Deus, esse momento, Senhor, no Teu altar, Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor. Leva isso aqui. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que o grupo de louvor pudesse voltar. Claro. Amém. Há algo de Deus aqui nessa noite. Amém. Há um mover do Senhor aqui nessa noite. Você fez a melhor escolha nessa noite. A de estar aqui na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor. Amém. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui. Isso tem um valor espiritual tremendo. Que as nossas escolhas definem a nossa vida. Há um mover de Deus aqui. Há um mover do Senhor. Aleluia. Eu lembro de uma música que diz: Cristo está aqui, pede o que quiseres, se creres e tiveres fé, receberás. Amém. Eu quero te dizer, essa é uma noite em que a gente pode declarar isso. Pede o que quiser, porque aquele que realiza está aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão, a glória, a honra. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Louva ao Senhor. Louva com a tua alma. Declara. Dê essa glória ao Senhor. Todo poder pertence a Ele. Pertence a Ele, aleluia. Todo louvor dê ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ele é Senhor. Ele está aqui para receber a tua adoração. Aleluia. Só Tu és Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és o nosso Rei.
suave, só mais uma vez, bem suave. O Espírito Santo está se movendo no nosso meio. Deus está tocando em vidas aqui nesse momento, aleluias, a tua adoração, no teu louvor, a mover, a poder, aleluias. O louvor liberta aquilo que era prisão, aquilo que era peso. O Espírito Santo está soprando para longe, aleluias. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, Rabachandalaba. Aleluia. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor seja dado a ti. ao Rei Jesus. Amém. Aleluias. Você pode saudar ao Senhor com as suas palmas em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Maravilha. Glória a Deus. Amados, eu tenho ouvido, pode sentar. Eu tenho ouvido testemunhos incríveis e maravilhosos nesses últimos dias, de todos os lugares do mundo, sobre como Deus tem respondido orações, como Deus está operando. É impressionante, porque aquilo que a gente tem ouvido e o que a gente ouve ser pregado está acontecendo. No mundo está acontecendo, querido. Isso ainda não está acontecendo na tua vida, precisa começar a acontecer, porque está aí. Deus está derramando sobrenaturalmente sobre a sua igreja. Amém? E algo chamou a minha atenção num testemunho que eu ouvi hoje de um jovem, que ele estava contando. Ele tem uma empresa e ele é vendedor, ele precisava vender, mas nada dava certo. Todas as tentativas dele de poder fazer uma venda, dava tudo errado. Com a pandemia, tudo fechado, as pessoas não queriam comprar nada. E ele então orou ao Senhor, colocou diante do Senhor, falou: Senhor, a tua palavra diz que mesmo na aflição o Senhor está conosco. Eu preciso da sua ajuda, minha família precisa comer, nós temos contas a pagar. E ele falou: Senhor, eu não tenho, mas eu vou lhe dar uma oferta de gratidão no meu coração pelo que eu creio que o Senhor vai fazer. Amém. E ele pegou uma quantia em dinheiro e ele foi na igreja e ele deu ao Senhor como uma oferta especial. Eu sei que tem muitas igrejas que fazem isso, que tem ofertas de fé, oferta especial, mas para mim as coisas diante do altar de Deus têm que ser pessoais. Eu tenho que sentir e fazer no meu coração. Amém? Eu tenho que entender aquilo que eu estou fazendo. E eu creio que quando nós tomamos decisões assim, Deus, Ele escuta o nosso coração. É a motivação do teu coração. E aquele jovem fez essa oferta especial. E ele fala: eu não estava negociando com Deus. Eu só queria mostrar para o inimigo que mesmo com tudo isso, eu tenho um coração abençoador. Eu quero as portas da minha igreja abertas para ela poder evangelizar nesse momento tão difícil. E por incrível que pareça, ele diz: pastor, ele estava conversando com o pastor, ele disse: olha, não demorou 20 minutos, eu recebi um telefonema, uma chamada no meu telefone, e uma das vendas que eu não tinha mais esperança, porque o cara deu não, falou não, e era a venda de um ano inteiro da minha empresa. A minha empresa vende durante um ano 24 toneladas de açaí. E naquela chamada, o homem que me atendeu falou:
eu estou te ligando porque você falou uma coisa para mim quando você conversou comigo para vender o seu produto. Você disse: Deus vai te abençoar e você vai vender. Aquilo falou no meu coração e eu estou te ligando para dizer o seguinte: eu não vou comprar 2 nem 3, mas eu vou comprar 24 toneladas do teu produto. Queridos, ele vendeu o que 1 ano a empresa vendia por causa de uma palavra de fé. E eu creio que por causa do posicionamento dele no mundo espiritual, em crer no Senhor e fechar a boca do diabo. Em Lucas capítulo 7, tem uma história que eu gosto muito, é a cura do servo de um centurião. Diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viessem curar o seu servo. E estes, chegando-se a Jesus com insistência, lhe suplicavam, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E então Jesus foi com eles. Pastor, o que isso tem a ver com oferta? Muito, queridos, muito. Eu quero dizer para você hoje que não tem nada que você faça para Deus, para o povo de Deus, para a casa do Senhor, que não seja creditado para você nos céus. Amém? Eu quero dizer para você que quando você dá o seu dízimo e a sua oferta, você está conquistando crédito no céu. Você tem crédito. Você pode chegar diante do Senhor, como Davi chegou e disse: Senhor, eu sou fiel, eu tenho dado a Ti, eu tenho trazido ao Teu altar, eu dei tudo que eu tinha. Você tem crédito, amém? Deus jamais vai deixar de ouvir o teu clamor, de vir em teu socorro, quando você necessitar na tua vida financeira. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o teu coração e Ele sabe da motivação do teu coração com relação a Ele. Sabe por que muitas pessoas pedem financeiramente para Deus e não recebem? Porque Deus sabe que quando entregar na mão deles, eles vão sair fora. Jamais vão ser gratos ao Senhor por aquilo que Deus está fazendo. E eu conheço muitos irmãos. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, a igreja precisa do Senhor. E ela usa as nossas vidas para que nós possamos ser bênção. Quando você dispõe do teu dízimo e quando você dispõe da tua oferta, você está fazendo parte de tudo aquilo que é bênção dessa igreja e o que ela faz para fora. Vidas que são salvas, vidas que vêm ao Senhor, pessoas que são resgatadas, o milagre que acontece aqui dentro, as curas, tudo está sobre a tua vida. Você faz parte. Você faz parte. E queridos, eu digo sempre isso e eu vou repetir todas as vezes. Muitos falam: mas o dízimo e a oferta é do Velho Testamento, é não sei o que, agora no Novo Testamento não tem mais isso, Jesus veio para cumprir a lei. Queridos, eu até concordo, talvez, teologicamente, mas queridos, você sabe de uma coisa? Se deu certo para eles, por que não dá certo para nós? Se foi bênção para eles, se Deus os abençoou, então é bênção para nós, porque o Deus que eu sirvo, Ele abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Aleluia. Amém? Fica de pé, queridos. Levante o teu envelope.
Olha para o teu envelope. Se você não tem envelope, pode pegar um envelope aqui. Nós aguarda. Eu quero todo mundo com envelope. Mesmo que você não vá dar, não tem problema. Pega o envelope. Porque nós vamos fazer um ato de fé aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Tem mais, a pastora está ali com mais ali, ó. Quem não tem, pega um. Amém? Todo mundo. Pega o seu envelope e põe assim na sua frente. Olha para ele. Pela fé, você consegue ver vidas aí? Pela fé, você consegue ver salvação aí? Pela fé você consegue ver os seus filhos aí, salvos? Você consegue ver a sua família salva? Você consegue ver restauração de casamentos? Você consegue ver curas maravilhosas? Olha bem, porque é isso que está acontecendo, em nome de Jesus. Pela fé, creia e receba hoje, em nome de Jesus. Você não vai dar só um dízimo e nem uma oferta, você vai estar colocando vidas no altar de Deus, você vai estar colocando almas aos pés do Senhor, salvação, libertação, cura, em nome de Jesus, pela fé. Agora levanta bem alto. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Rabachuri Andecas. Está aqui o nosso coração, Senhor. Está aqui o coração do teu povo, a motivação do nosso coração. Senhor, talvez nessa situação do mundo hoje, pandemia e as coisas acontecendo, Senhor amado, lockdown, lockout, lock não sei das quantas, Senhor, está um terror, Senhor amado, financeiro, o mundo financeiro, Senhor amado, ó Deus, está desequilibrado, Senhor, não tem harmonia, mas Senhor amado, no céu está em perfeita harmonia, Senhor amado, a tua palavra é perfeita harmonia para as nossas vidas. E eu creio, Senhor amado, que o Senhor traz perfeita harmonia para as nossas vidas e para a tua igreja. E aqui nessa noite, Senhor, nós queremos, num ato de fé, declarar que nós cremos que cada uma dessas ofertas representa uma vida salva no altar de Deus, uma cura, uma maravilha, um milagre que vai acontecer. Senhor, nós cremos e nós declaramos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida financeira dos teus filhos. Abençoa, Senhor amado, o trabalho das suas mãos. Senhor, sopra do norte, do oeste, do leste, sopra dos quatro cantos da terra, Senhor amado. A tua prosperidade sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. E que venha da onde eles não esperam, em nome de Jesus. Oh, Rabachuriandas. Eu profetizo sobre a tua vida, você que está precisando de uma libertação financeira, eu profetizo que o Senhor vai liberar uma porta sobre a tua vida financeira. Eu oro e oh, glória, canta labá, suriandas. Alguém está recebendo uma liberação financeira aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei quem é, mas você vai ter um espanto, em nome de Jesus, nesse fim de semana, com aquilo que Deus vai fazer financeiramente na tua vida, porque Ele é fiel e porque você creu, em nome de Jesus, aleluias. Abençoa o teu povo, Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo Nazareno, amém e amém. Traga a sua oferta com alegria no altar de Deus, querido. Ei, Bi, mudança de planos, música número 2, acredito. Põe a letra pra gente. Ei, Bi, música acredito, número 2.
Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva este amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Glória a Deus, que bênção, que unção, meu Deus, estou tremendo até agora. Boa noite, povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Puxa vida, estou feliz de ver vocês aqui, viu? Aleluia, que bênção. Ai, gente, como é bom ir na casa do Senhor, né? Tão bom a gente ter essa porta aberta, essa comunhão uns com os outros, né? É muito bom mesmo. Quero lembrar vocês que amanhã, sábado, temos um encontro de mulheres com a pastora Lilian, que está estendido aos maridos, então virou encontro de casais. E vai ser uma palavra muito legal sobre a cura de relacionamentos, né? Então, o nome é... Quem leu? Eu esqueci o nome do tema, mas... Hã? Ah, pois é, relacionamento e você. Como é que é o seu relacionamento? Né? Por isso que a gente precisa ter os irmãos aí para abençoar a gente, né? Que fica, né, cutuca, lembra que a live não é da pastora, é da pastora Mari, assim, a pastora não entra na live dos outros, estraga tudo. Porque tem hora que eu esqueço que não é meu dia, eu entro. A irmã fica lá tentando ligar o Instagram e eu ligando, e as duas repreendendo o diabo e falando: sai, demônio, que essa live vai acontecer, tira as garras daqui. E ela lá intercede de um lado e eu do outro, até que a ficha cai, que era eu, né? Na verdade, não era o espírito maligno, era eu, né? Que estava ali. E aí ligo para a pastora Mária, o pastor Mike, essa bênção, me deixa o telefone no Viva Voz, e toda a multidão que nos acompanha ouve toda a nossa conversa. Uma coisa linda, sabe? Eu pedindo desculpa e a pastora falando: já foi resolvido, queridos, não era o diabo, era a pastora Ira. Foi, gente. Eu vivi essa situação. Mas, aleluia, glória a Deus, né? Que nós somos um corpo. Por isso que, né? E a Ellen, ela, toda semana, ela fala: pastor, você está lembrando que hoje nasceu o dia, né? Não vai derrubar a live da pastora Mari. Aí a Lindy, que é uma irmã lá do Brasil, também me liga e fala: pastora, você está ligada que não é hoje seu dia, foi pronto. Um erro, gente, um erro apenas. Mas, aleluia, essa é a força do corpo, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Então, hoje, dando continuidade a nossa, vamos chamar de campanha, mas esse mês de novembro nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo e as pregações dele, e nós sabemos que ele foi um dos homens assim mais
importantes e, ao mesmo tempo, controversos da palavra de Deus. Mais de 50% do Novo Testamento foi nos dado pelo apóstolo Paulo, então são lições maravilhosas. Inclusive, através dele, nós conhecemos o Evangelho da Graça. Amém? E eu gostaria de falar um pouquinho hoje para vocês dele, da figura do Paulo, porque assim, não tem muito na Bíblia que conta como que ele era fisicamente, né? Mas assim, falando, se a gente for um pouquinho, vocês sabem que eu gosto disso, que a gente escrafunge, vai na internet, vai nos livros, né? Aquelas coisas assim de história que eu gosto pra caramba. E tem uns estudos apócrifos, né? A gente não pode levar muito a sério, mas cultura e história existe. Então, teve pessoas que conheceram ele, que deixaram registrados. Então, tem algumas notas, né? Alguns conteúdos falando um pouco sobre eles. E um dos caras que falaram nesse documento do 2º século é esse discípulo dele chamado Onesíforo. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele foi falado, Paulo falou sobre ele em 2 Timóteo 16, 18, e que Deus abençoasse a casa de Onesíforo, porque ele era muito bom para o Paulo. Ele foi até Roma, foi até a prisão para poder levar alimento, roupa para Paulo, né? E ele deixou escrito, e mais logo depois, não é uma coisa assim de tão importância, por isso que não está no cânon bíblico, mas é uma coisa interessante, que ele escreveu que Paulo era uma pessoa de estatura mediana para baixo, calvo, com o narizinho assim meio curvo, as perninhas arqueadas e os olhinhos mais próximos, e eram olhos azuis. E a gente pode até ver, porque como ele é do Oriente, né? Ele nasceu em Tarso, e Tarso, na Cilícia, era uma região próxima ao mar Mediterrâneo, que hoje é a atual Turquia, e é uma cidade que eu esqueci o nome agora, Mersin. Hoje tem 2 milhões de habitantes em Mersin. E a cidade, né, de Tarso está soterrada hoje. Então, tem alguns pontos turísticos só, mas, no mais, ela está toda soterrada, já não existe mais. Mas Paulo nasceu ali, foi criado ali, cresceu numa família de posses. Por que sabemos disso? Porque, naquela época, os filhos daqueles que tinham mais condição financeira eram enviados para Jerusalém para serem criados pelo rabino da época. E o grande rabino da época era Gamaliel. Por isso o apóstolo Paulo fala em Atos que ele cresceu aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era a figura, né? Era o cara inteligentíssimo da época, e era um menino inteligente para poder ser enviado, porque é que nem hoje em dia, você entrar num Harvard da vida, tem que ser inteligente, tem que ter um GPA aí bom, né? Então, Paulo tinha um GPA super legal, ele foi aceito lá, e depois disso, quando ele cresceu e ele se tornou o melhor estudante de Gamaliel, ele entrou no Sinédrio, que era um big deal, era um negócio grande, poderoso naquela época, era tipo aí uma Câmara dos Deputados, alguma coisa assim, legislativa, né, que faziam as leis. Bom, nós também sabemos que o apóstolo Paulo, através de Atos 22, 27, ele era descendente também de romanos, porque em Tarso, na época, houve o domínio romano, e aqueles que tinham também uma condição financeira melhor, de repente o avô de Paulo conseguiu a cidadania romana, e ele, por nascimento, conseguiu a cidadania. Inclusive, esse texto aqui fala, de Atos 22, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nessa cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zelador de Deus, nessa versão, né, como todos vós hoje sois, como ele estava falando para o Sinédrio, né, ele estava dizendo o quanto ele zelava pelo Deus da lei de Moisés. Amém? E em Atos 22, 3, quando ele foi preso, o
um dos maiorais lá perguntou para ele, mas você é cidadão romano? Sim, eu sou romano. E ele falou, mas eu tive que pagar um dinheiro muito grande para ser romano. Ele falou, não, mas eu sou romano por nascimento. Então, nós sabemos que Paulo era cidadão, dupla cidadania, né? Como muitos aqui hoje são americanos e brasileiros, Paulo tinha uma dupla cidadania. E, segundo a história conta, Paulo, então, muda para Galileia, onde ele vai conhecer todo, né, o Gamaliel e toda essa coisa que eu já falei aqui. E ele, então, se destaca como um doutor da lei. E Paulo começa, então, com o zelo dele, ficando muito indignado com essa tal seita chamada O Caminho. Mas que negócio é esse? Sabe por quê? Porque os judeus daquela época, eles iam se convertendo e eles andavam entre eles lá. Eles estavam lá nas sinagogas, louvando ao Senhor juntos, e ali eles falavam com o outro, olha, mas isso aqui foi na época de Moisés, mas Jesus já veio e tal, e iam convertendo os outros, e ele foi ficando incomodado com aquilo, e como um bom fariseu, ele pede cartas aos sumos sacerdotes para ir atrás daqueles que chamavam o caminho, que estavam conglomerando em Damasco. Mas por que Damasco? Tinha em todo lugar, porque como começou a perseguição, eles esparramaram por vários lugares, mas Damasco era a porta de entrada do mundo oriental naquela época. Damasco era onde entrava e saíam os navios, entrava e saía o povo de todos os lugares. Então, se o caminho frutificasse, florescesse, vamos dizer assim, em Damasco, a coisa ia ficar preta. Então, ele já pediu, vamos cortar o mal pela raiz. E ali ele foi e aconteceu aquilo que ele nunca imaginou que ia acontecer. Ninguém nunca podia imaginar. O caminho de Damasco mudou a vida de Paulo. Amém? O caminho de Damasco completamente transformou. Aquele homem que sempre foi um zelador de Deus, sempre foi temente a Deus, sempre foi um cara que a gente pode dizer religioso, que cumpria as leis, né? E ele era uma autoridade. Porque quando, da situação que vocês conhecem, a história de Estevão, ele achou Estevão um abusado, porque Estevão estava falando contra o templo e contra as leis que eles acreditavam. Então, na cabeça deles, porque eles não conheciam Jesus ainda, ele achava que Estevão merecia a morte, e ali, o que acontece? O que a palavra de Deus nos fala? Que ele recebeu a capa das pessoas, ele consentiu no apedrejamento de Estevão, e os judeus não tinham a lei, eles não podiam mandar ninguém para a morte, eles não podiam matar e nem mandar os romanos que faziam isso. Aquele Estevão deveria ter sido julgado para então ser considerado culpado e morto, mas eles não esperaram, não, eles acharam que aquilo era o máximo, pena capital, vamos matar, e Paulo então consente, e nós vemos ali naquela passagem que Estevão olhou para o céu e ele viu a glória de Jesus, ele viu Jesus assentado à direita de Deus Pai. Amém? E o que acontece com esse que estava segurando a capa daqueles que mataram Estevão? Isso na antiguidade significa líder. O líder não trabalhava, ele não ia tirar a pedra, ele segurava a capa. Ele guardava os pertences dos outros, entendeu? É por isso que nós sabemos que ele era líder naquele tempo. E quando ali ele então cai do cavalo, quem ele vê? Aquele que Estevão viu no momento da sua morte. Aleluia! Ao mesmo que ele matou e que teve uma visão e declarou em voz alta, eu vejo o Senhor Jesus assentado à direita de Deus Pai. Ele viu a glória de Jesus. Paulo, aquele pecador, assassino, legalista, um homem cheio de problema, de pecado, religioso, vê Jesus. Oh, Senhor maravilhoso. E tem jeito de continuar do mesmo jeito quando você encontra Jesus? Não tem, queridos. Quem encontra Jesus, acabou. Está estragado para o mundo. Eu costumo falar isso, meu. Jesus estraga a gente para o mundo.
Nada presta no mundo. Você não tem vontade de fazer as coisas do mundo, você não tem prazer nas coisas do mundo. Se você ainda tem prazer nas coisas do mundo, em pecado, você precisa ver se você realmente encontrou Jesus. Não precisa cair do cavalo, não, mas eu, por exemplo, na minha conversão, não caí do cavalo, eu capotei um carro. O meu foi 3 vezes a capotagem. Graças a Deus não fiquei cega, né? Inclusive, deu tempo de guardar tudo que é droga que estava no carro, tudo que é porcaria que não prestava, para não ir em cana ainda. Olha a misericórdia de Deus, né? Deus é maravilhoso. Mas ali foi um encontro com Ele. Eu ouvi a voz dEle e eu vi as mãos dEle me guardando naquele acidente. Amém? Então, Paulo, justamente naquela estrada de Damasco, Paulo tem o futuro dele completamente transformado. Aquele que era perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que queria matar os cristãos passa a ser o mais cristão de todos eles. Amém? E ali nós vimos, então, que acontece um negócio chamado eclesiologia. Jesus chega para ele e fala: Saulo, Saulo, porque me persegues? Pastor Mike falou sobre isso na sexta passada, no culto passado. Ele não falou por que você está perseguindo meu povo. Ele falou porque você me persegue. Porque quando tem uma perseguição contra a igreja de Cristo, essa perseguição Deus toma pessoalmente. A perseguição não é contra eu e você, queridos, é contra o Senhor. Não tema o que há de acontecer daqui para frente, seja o que for, que Deus permitir, com toda essa coisa que nós estamos meio aflitos aí, né, politicamente falando. Porque, queridos, a perseguição não é contra eu e você. A perseguição é contra o Senhor Jesus. E Ele toma pessoalmente nas mãos dEle e Ele faz o que tem que ser feito. Amém? Para guardar o seu povo. Aleluia. E essa revelação da estrada de Damasco joga, então, por terra todas as convicções de Paulo até aquele momento. Gente, eu sou o melhor da escola de Gamaliel, né? Já pensou você falar aí com PhD de Harvard? Eu sou o fera, o bambambam, o mais espiritual de todos, aquele que conhece a palavra de trás para frente, de frente para trás, né? Os 5 livros da lei de Moisés. Eu sou seguidor da lei, eu sou judeu da linhagem de Benjamim. Não tem nada naquele cara que podia falar vírgula. Não, você precisa de converter. Eu não peco, eu tenho um casamento perfeito, eu não traio minha mulher, eu não fumo, não bebo, não faço nada errado, eu não traio nos... Como é que fala isso? Não minto nos meus táxis, eu pago meus táxis direitinho, eu sou dizimista, eu faço tudo bonitinho, não é assim? E é assim mesmo que as pessoas se consideram justas. Justas aos olhos humanos. O Senhor falou que é igualzinho trapo de imundície. É uma justiça mais suja do que paninho de mulher na menstruação. Então, queridos, é isso que a Bíblia fala. Trapo de imundície. Vai ler no hebraico, é isso mesmo. Né? Então, nós precisamos entender que o Senhor é quem conhece o coração do homem. Talvez você venha bonitinho, você anda bonitinho, mas dentro está com raiva, está com inveja, está com ciúme, está querendo matar o marido, ou a mulher, ou o irmão, a cunhada, a sogra. Não tem um negócio desse? Quer matar o outro lá que cortou você no trânsito, xinga, ele faz sinal com o dedo, né? Pois é, Deus conhece o coração. E na mesma hora ele falou: Senhor, o que queres que eu te faça? Tem como correr? Eu estou aqui, já levei um tombo do cavalo, eu estou vendo essa glória, essa luz aqui, que deve ser mais clara que essas luzes aqui em cima da gente. E ali ele fala: Senhor, o que queres que eu te faça? Você já fez essa pergunta para Deus, queridos? Senhor, o que queres de mim? O que eu tenho que fazer?
Qual é o meu chamado, Senhor? Aonde o Senhor me quer? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor, Pai? No teu trabalho, você já fez essa pergunta? Senhor, qual é o teu propósito para mim aqui, nesse lugar? Você já fez essa pergunta? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na minha família, que ainda não te conhece? Né? Então, queridos, por mais que a gente olhe, né, pelo ponto de vista humano de Paulo, se você olhasse para Paulo, como eu comecei essa palavra contando, né, do aspecto físico dele, a palavra de Deus em Atos 10, versículo 10, Paulo fala que, um pouquinho ele dá uma dica de como que ele era mesmo, porque ele não fala muito dele, né? Mas aqui ele dá uma descrição um pouco do caráter, do que ele era. Ele fala que ele era... Deixa eu achar aqui nos meus papéis, porque a bênção do meu iPad quebrou hoje, e eu não sei pregar com esse negócio, já estou perdidinha aqui. Aleluia, vamos lá. Não é isso, vai tendo paciência aí comigo, gente. Não, e ele fala, então, que ele era... que as pessoas liam as suas cartas, e as suas cartas eram poderosas, eram cheias de autoridade, mas quando via ele era de aparência fraca e a voz não tinha autoridade nenhuma. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Então, nós precisamos ver que Deus não está muito aí para físico, não. Né? O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, Deus vê o coração, amém? Então, nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, nós vamos, então, tentar encaixar essa palavra, né, os ensinamentos de Paulo nessa situação hoje. Igual o pastor estava falando aqui na oferta, quanto que nós estamos vivendo esses altos e baixos aí da política, numa vida insegura, a gente não sabe o que vai ser amanhã, esse lockdown, né, pandemia. No nosso tempo de vida, a gente nunca viveu isso. Né? Isso é uma coisa nova para nós. E a gente já, assim, brasileiro, falar em inflação, em crise, a gente está até acostumado, né? Assim, até negócio de politicagem, tudo, a gente está meio acostumado com o Brasil, mas não na América, né? Isso é novidade aqui. Então, queridos, é isso que nós vamos rever hoje na Palavra de Deus. Eu quero que você abra em Gálatas 1, porque os Gálatas também estavam vivendo uma situação peculiar. E é muito importante a gente ver como que eles estavam vivendo e o tipo de realidade deles e as reações que eles tinham. Então, a pregação mesmo de Paulo para a igreja de Gálatas hoje é muito relevante, né? Eles foram introduzidos ao Evangelho da Graça, amém? Mas eles começaram a sair deste Evangelho, a deixar este Evangelho para o lado. Achei aqui, de 2 Coríntios 10, 10, a palavra de Deus fala assim, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a voz desprezível. Ele mesmo fala isso dele, que as pessoas falavam isso. As cartas de apóstolo Paulo são... Mas na hora que a gente conhece ele, eu acho que quis dizer, se decepcionam, né? Porque ele era um tipinho muito... que se olhava, não dava valor. Então, às vezes você olha para você e acha que quem é que vai me dar valor? Quem é que vai acreditar naquilo que eu falo? Querido, Deus não olha para isso, não. Ele usa você do jeito que você quer, e da forma como você quer que Deus te use. Amém? Aleluia por isso. Glória a Deus que Deus não olha para nós de acordo com o nosso espelho, né? Aleluia, Senhor. Então, vamos lá. Gálatas 1, e eu quero ler do versículo 6 ao 10. Fala o seguinte. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Então, Paulo aqui declara que pela graça nós somos salvos. O que está acontecendo com os Gálatas? Eles foram alcançados pelo evangelho de Paulo, uma igreja que Paulo abriu na Galácia, e ali eles, então, depois que Paulo saiu, começaram a receber pastores, pregadores, né? A gente chama de pastor hoje em dia, mas os profetas, aqueles que vinham ministrar, os missionários que eram enviados, e havia uma confusão sendo gerada ali. Uns diziam que eles tinham que circuncidar, porque é a lei de Moisés. Outros diziam, não toques isso, não manuseis aquilo outro, não vê esse programa, não vai naquele lugar, não usa determinada roupa, não come determinado alimento. E tudo isso baseado na lei de Moisés. E aí Paulo vem e fala, espera aí, quem que te salvou? Foi Moisés ou foi Jesus na cruz? O que está acontecendo? Que a gente começa a caminhar com o Senhor e, dali a pouco, a gente deixa essas contaminações entrarem na nossa mente e no nosso coração e começa a achar que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu não estou falando aqui de pecado, tá? Porque tem uma linha tênue aí que você tem que santificar a sua vida. Você não vai se contaminar com as coisas do mundo. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor nos salvou com abundante graça. Efésios 2 diz que foi pela fé que você é salvo. E isso não é dom de vós, mas é de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E muitos estão achando que se fizer muito, que se esforçar muito, que se matar de passar fome, de jejuar, porque é muito importante o jejum, não estou aqui dizendo que não seja, mas que esteja deixando críticas entrarem, ou um ministério de acusação tomar conta e falar, está pecando, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, é você que tem que sacrificar? Se Jesus já pagou o sacrifício todo na cruz do Calvário. E aí a palavra vai mais longe, ela fala que quando Jesus foi crucificado na cruz, queridos, ele se fez pecado por nós. Você acha que Jesus precisou pecar para morrer na cruz? Não, ele recebeu o pecado da humanidade. Ele se fez pecado. E como é que Deus tratou Jesus na cruz? Ele foi amaldiçoado na cruz. E ali naquela cruz, o Senhor virou as costas. E a palavra de Deus conta, né, os evangelhos, que Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Pela primeira vez, Jesus não teve a comunhão com o Pai, porque ele carregou o pecado da humanidade inteira. E essa justiça de Jesus é que nos garante a vida eterna, é que nos traz a salvação. Agora, você precisa ser justo ou fazer alguma coisa para ser justo? Não. É graça. Graça é um negócio de graça. O Evangelho é a graça de Deus para todo aquele que nele crê. A única coisa que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus. É entregar a tua vida a Jesus. Da mesma forma que Jesus não precisou fazer nada para receber o pecado da humanidade, ele simplesmente recebeu porque ele quis, porque era o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Você não faz obra nenhuma para ser salvo. Você crê no Senhor Jesus e você é salvo. E, amém? Glória a Deus, pode mesmo aplaudir o Senhor.
Então, Paulo trouxe essa revelação para as pessoas. Porque naquela época, e se você não sabe, levou 14 anos, desde que Paulo aceitou Jesus e teve um encontro no caminho de Damasco, até o dia que os apóstolos o receberam. Porque assim que a palavra de Deus nos conta que, Gálatas 1,17, Paulo está contando que quando ele se converteu, ele ficou em Damasco um tempo, ele foi batizado, ele foi discipulado por Ananias, e ali ele ficou conhecendo quem era Jesus, e se entregando mais para o Senhor, se limpando mais. Depois ele foi para o deserto da Arábia, e ali ele passou 3 anos buscando a Deus, se fortalecendo no Senhor, se preparando para o ministério. Daí ele foi a Jerusalém para encontrar os apóstolos, mas todo mundo tinha medo dele, porque todo mundo, você sabe como é que é, quando fala uma coisa de você, a coisa ruim que pega, ninguém esquece. Às vezes você foi um drogado antigamente, ou um bêbado, ou um mulherengo. E aí o que acontece? Você vem para Jesus, as pessoas ficam sempre com um pé na frente e outro atrás. Falam, esse aí, ele já fez. O único que não lembra dos seus pecados é Jesus. Porque o homem lembra e acusa. E assim estavam os apóstolos com ele. E os helenistas queriam matar o apóstolo Paulo. E aí o que aconteceu com ele? Ele teve que fugir de Jerusalém, numa cesta, né? Que os discípulos lá botaram ele lá para baixo do muro. E dali ele sumiu. Segundo conta a história, ele voltou para Tarso. E ele ficou em Tarso, e aí é uma parte escura do ministério dele ou da vida dele que a gente não sabe. Se ele deveria ir para sinagogas e pregar, mas ninguém sabe se ele só estava lá fazendo as tendas dele. E falar em tendas, ele começou a aprender a fazer tendas enquanto ele ainda era aluno de Gamaliel. E fazer tendas naquela época era uma profissão de honra. É como ser um arquiteto nos dias de hoje ou um interior designer. Era uma profissão muito boa. E era muito natural que as pessoas tivessem uma profissão enquanto na escola, naquela época. Então, tudo foi se encaixando na vida de Paulo. E ali ele ficou. E às vezes você está nesse limo que você não sabe por que o Senhor não está te usando. É um tempo na vida de cada um de nós que Deus tem. Amém? O Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, nos habilita, nos dá autoridade espiritual. E Ele, então, vai nos usar na hora que você está pronto. Você pode ter certeza que Ele não vai te esquecer. E assim foi com Paulo. Ele só começou a ser usado mesmo por Deus quando Barnabé entrou em cena, e ali ele foi ungido, houve jejum e oração da igreja para enviar Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária deles, amém? Glória a Deus por isso. Então, queridos, vamos voltar aqui no nosso texto. Aleluia. Então, nessa realidade que nós vemos aqui, os Gálatas, eles estavam passando por confusão, eles estavam confusos, eles já não sabiam, mas aquele evangelho que o apóstolo Paulo pregou estava ficando longe. Sabe o evangelho de quando você aceitou Jesus? Vai ficando longe, porque você vai ouvindo tanta coisa. É o profeta que chega, é o outro que só vê tudo da vida da pessoa, fala nome, sobrenome, identidade, passaporte, tudo. Coisa mais linda no culto. Uma coisa, assim, impressionante. O outro que cura, que faz sinais e maravilhas. E a gente vai atrás, porque realmente é impressionante. Mas o evangelho é a salvação daquele que se perde. Não adianta nada você ouvir uma palavra profética com nome, sobrenome, identidade, RG, se você não for transformado pelo poder de Deus. Você vai continuar um derrotado quando sair dali da igreja, porque o diabo não perdoa, e ele vai botar o pé na frente para você cair. O evangelho da graça está sendo oferecido para você hoje, porque, queridos, eu vou te falar uma coisa, a mensagem não é a graça.
O evangelho é a graça. O apóstolo Paulo diz que ele foi, desde o ventre da mãe dele, escolhido por Deus. Quando ele, então, entendeu que ele foi escolhido no ventre da mãe dele para ser ministro do Senhor, pela graça de Deus. Porque essa mesma graça que salvou e teve misericórdia de Paulo, era a base, era a plataforma do ministério dele. E eu não posso pregar um evangelho que não fale de perdão, de restauração de vidas, de libertação de drogas, de transformação completa, porque foi esse evangelho que me alcançou. Amém? Oh, aleluia, Senhor. Ah, mas está muito desanimado isso aí. Vai, aplaude para o Senhor. Isso não é para mim não, que eu não preciso. Oh, Senhor, se você rejeita o evangelho, você rejeita a graça. Você vai viver desgraçado. Sabe o que a palavra desgraçado é? Aparece tão forte, né? A palavra desgraçado. Você chamar uma pessoa de desgraçado, é viver sem a graça de Deus, gente. A coisa pior que existe mesmo. É horrível essa palavra. Porque você está vivendo uma vida desgraçada, significa que você não tem a graça de Deus. E a graça de Deus, a palavra de Deus fala que misericórdia e graça seguirão todos os dias da tua vida. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Tem graça nova de Deus toda manhã para a tua vida. Amém? Se hoje foi difícil, tem esperança, porque amanhã tem graça nova, renovada, amanhã vai ser melhor. Não é viver todo dia na mesmice. Queridos, em nome de Jesus, esses cristãos ou esses crentes, né, não sei, que todo dia está com semblante abatido, e está sempre ruim, e está tudo difícil. Meu Deus, vocês precisam rever, não estou falando que tem alguém aqui desse jeito, não. Mas nós precisamos rever os nossos conceitos. Se nós recebemos o evangelho pela graça, como o apóstolo Paulo falou, ou se foi pela obra da lei. Como que foi? Você serve a Deus porque você é obrigado a seguir a Deus e não peca, não faça isso, não faça aquilo, os 10 mandamentos. Os mandamentos. Ou se é porque Ele te amou tanto, que Ele deu o Filho dEle na cruz por você, que atraiu para si o teu pecado, e hoje você é livre para andar de cabeça erguida, e não ter medo, e não ter problema de saúde. Vai ter um dia ou outro, mas não vai viver com problema. Não vai viver miserável, não vai viver deprimido. Isso não é de Deus, não é isso que Deus quer para você. E eu não estou aqui pregando outro evangelho, porque se eu pregar outro evangelho, eu sou maldita. Olha o que nós lemos aqui no versículo 9. Por isso que o apóstolo Paulo foi duro com os Gálatas. Ele chegou e falou: vocês estão aí recebendo essa gente que chega para pregar outro evangelho? Vai pregar o quê? Que você tem que fazer tudo aquilo que os judeus têm que fazer, e eles nem aguentam fazer, nem eles fazem. Por isso que houve uma intercação, como é que fala? Uma confusãozinha lá entre Paulo e Pedro. Porque Pedro aceitou Jesus, então vamos lá, vamos fazer a circuncisão, vamos passar aqui pela lei. Não, a Bíblia é clara sobre isso, graça é graça. Você tem graça de Deus porque Ele te amou tanto, que Ele mandou o Filho dEle, Ele deu o Filho dEle, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Amém? Nós não fazemos porque somos obrigados, nós fazemos porque Ele nos amou tanto. E não é assim, queridos. A graça, no Antigo Testamento, eu já falei isso aqui uma vez, no Antigo Testamento, você tinha que fazer antes para receber perdão. Você tinha que ir lá matar o bichinho, jogar o sangue lá, para você receber o perdão de Deus. Hoje não. Hoje
já foi feito, está consumado. O sacrifício eterno de Jesus está consumado. E você é só agora entrar na graça. Aleluia! Entra nessa graça. Para de ficar achando que Deus não te ama, que Deus não te abençoa, que a tua vida não vai para frente. Só não vai, sabe por quê? Porque a gente fala. E do fruto da sua boca você comerá. É bíblico. Se ficar reclamando, não vai se alimentar do fruto da árvore da vida. Agora, se você declarar que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é que me dá vitória em todos os momentos da minha vida. O Senhor é por mim, ninguém será contra mim. Pode vir um inimigo como uma corrente de águas, mas o Senhor arvora sobre mim a sua bandeira. Aleluia. A bandeira do Senhor sobre mim é o quê? É o amor. Ele te ama. E o cristão precisa ser fortalecido nessa palavra, porque dias difíceis podem chegar. E se você não estiver fortalecido nessa palavra, você vai cair. Amém? Hoje eu estava vindo para cá, recebi, não sei quem me mandou, porque eu não lembro, mas um videozinho de uma repórter na China, que o governo chinês está tirando todos os benefícios das famílias que são cristãs. Né? As famílias cristãs têm que declarar que não servem a Jesus e deixar o governo colocar um Deus pagão na frente da casa deles. E senhoras de idade que dependem disso, que não trabalham, são viúvas, estão sendo cortado a pensão e a comidinha que elas pegam por mês. Então, são perseguições em alguns países comunistas que pode chegar aqui. E como que nós vamos viver se a gente já, com tudo indo bem, do jeito que está, maravilhoso, porque a gente vive num país maravilhoso, com a liberdade que nós temos, já está capengando, já está, ai, como é que vai ser minha vida? Minha vida está difícil. Imagina se a tua vida ficar mesmo difícil. E o governo travar assim, entendeu? Como é que vai ser? Nós precisamos da graça. Você precisa abraçar a graça de Deus hoje e acreditar na graça de Deus, acreditar que você é escolhido do Senhor, que você é amado do Senhor, que Ele te salvou, que você não precisa de dançar o bambolê para poder ser aceito. Deus não quer que você seja bonitinho, igual esse bonitinho cachorrinho lá, dançando bambolê. Uma graça. Esses vídeos maravilhosos que a gente recebe. Mas, queridos, glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que nos alcançou os gentios, nós os gentios, e nos trouxe o evangelho da graça e nos ensinou que o sangue de Jesus é suficiente para remissão dos nossos pecados e para nos dar uma vida nova. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, nós já vamos terminar. Aleluia. A Bíblia que nos define a graça, queridos. Eu vou te falar uma coisa, quando você recebe a graça, ela vira poder dentro de você. Poder para testemunhar, poder para enfrentar as dificuldades, poder para viver uma vida santa no altar de Deus. Em nome de Jesus, essa noite, eu quero te convidar a fazer uma aliança nova com Ele, a entregar para Jesus agora os teus medos, as tuas aflições, as tuas inseguranças, as tuas dúvidas. Às vezes você hoje mesmo já falou, acho que Deus não me ama, nada dá certo para mim. Peça ao Senhor agora, para limpar isso de dentro de você. Acredita na graça. Acredita na graça em nome de Jesus. Oh Senhor, visita a tua igreja agora, Pai. Aleluia, Senhor.
Sabe, você é salvo pela fé e permanece salvo pela fé. A única coisa que vai fazer você perder a tua salvação é se você apostatar da fé. Se você sair do lugar de fé que o Senhor te colocou, que é acima das regiões celestiais em Cristo Jesus. O que faz a gente perder a salvação da gente é a gente crucificar o Filho de Deus de novo com o nosso pecado. É blasfemar contra o Espírito Santo. Eu tenho certeza que você não fez nada disso. Fortalece tua fé nessa noite. Creia que o Senhor te escolheu. Creia que do mesmo jeito que Jesus se tornou pecado e não foi pecando, você não precisa se tornar justiça fazendo justiça. Você precisa aceitar o Filho de Deus e aceitar a palavra dele sobre a tua vida. Que ele falou, já está consumado na tua vida. Eu te amo, eu quero você para mim, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar teus relacionamentos. Em nome de Jesus. Qual evangelho você tem escutado? Você tem escutado o verdadeiro evangelho? Porque foi isso que o apóstolo Paulo perguntou para os Gálatas. Gálatas, quem fascinou vocês para saírem do evangelho da graça e ir atrás de lei? Quem que vocês estão ouvindo? Quem? Será que são as notícias ruins que você está ouvindo? Será que é essa mídia nojenta que só fala coisa boca do inferno? Que está deixando você com medo, inseguro? Quem você está ouvindo? Seja maldito aquele que pregar outro evangelho que não seja da graça de Deus. Olha, a fé de Paulo, quando ele caiu do cavalo, quando ele teve um encontro com Jesus, é o que nós precisamos buscar. Você precisa buscar ter fé. Você precisa renovar a tua fé na graça do Senhor. Você precisa entender que há um tempo para tudo. Tem um tempo que vai mesmo passar por escassez, por dificuldade. Às vezes não vai dormir bem, às vezes não vai comer bem, às vezes vai se cansar mais, né? Às vezes a gente está trabalhando mais do que gostaria. Mas é o tempo. É o tempo. Porque se você estiver conectado no evangelho da graça, você vai vencer. E se esse evangelho entrar em você, se você experimentar o que Paulo experimentou, se você disser sim a esse chamado, tua vida muda. Pode não mudar as circunstâncias ao redor, pode não mudar a casa que você está morando, pode não mudar o teu emprego, mas você muda. A mudança é aqui dentro. Você recebe a alegria da salvação. Vamos ficar em pé. Eu quero que você, com os olhos fechados, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se você deseja conhecer esse evangelho da graça, se você deseja experimentar, ter uma fé que não se abala com as más notícias, que não se abala com as circunstâncias que estamos vivendo, põe a mão no seu coração, eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração e nós vamos orar. E você que está aí me ouvindo na live também, você está em casa, você está onde você estiver, não tem ninguém te olhando. Põe a tua mão no teu coração. Diz a palavra de Deus que do coração da gente é que provém a fonte de vida, vida ou morte. O coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Segura teu coração e fala agora: aquieta, coração. Aquieta, porque o meu Redentor vive. E Ele vai me dar força e renovar a minha fé e me encher da esperança e da graça do Senhor Jesus. Eu recebo o evangelho da graça do Senhor Jesus, o evangelho que é as boas novas,
Em nome de Jesus, eu tomo posse do meu lugar que o Senhor me escolheu para ocupar. Em nome de Jesus, eu aceito a graça salvadora e eu declaro que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, eu oro por cada um que está com a mão no coração, Senhor. Eu declaro agora sobre cada um dos teus filhos aqui na live, Senhor. Eu declaro, Jesus, que eles são cobertos por essa graça poderosa, essa graça abundante que o sustenta o teu povo na fé, sustenta o teu povo na esperança. Muda as vestes de tristeza, de insegurança, Senhor, de medo, e coloca agora, Senhor, um cântico novo nos lábios dos teus filhos. Coloca agora, Senhor, vestes de louvor, põe um espírito de cânticos, aleluia, e dá que teus filhos sejam tomados por essa presença gloriosa que está neste culto desde o início, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos pela fé, Senhor, que o Senhor derramou sobre nós. E a tua palavra diz que um grão de mostarda, a começar de um grão de mostarda, Senhor, se aqui tem alguém que tem uma fé tão pequenina assim, Senhor, fortalece essa fé, Senhor. Dá gozo, dá alegria agora, que eles saiam daqui, Senhor, alegres, Pai, com teu toque. Toca, Espírito Santo. Toca, Senhor, como tu tocaste ao apóstolo Paulo, um perseguidor, um homem cruel. Ele, Senhor, respirava ameaças de morte contra os teus discípulos, ou seja, ele tinha sangue na veia, ódio no coração, Senhor. E o Senhor transformou essa vida, Senhor, num homem cheio do poder de Deus, cheio do amor. Senhor, visita teu povo aqui, seja qual for, ó Deus, o pecado, seja qual for, Senhor, a carência, a ausência, Senhor, aquilo que está sofrendo, a dor, meu Deus, transforma com teu poder e com a tua graça, Senhor. Reveste essa igreja com o sangue de Jesus, que nós sejamos achados fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. E se o dia ruim chegar, Senhor, quando chegar, Senhor, nós estejamos em pé, fortalecidos, estruturados, confiantes, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, e o Senhor é fiel, aleluia, é fiel. Muito obrigada por essa graça salvadora, em nome de Jesus, aleluias, oh glória, amém, queridos, aleluia. Ai, que coisa maravilhosa é conhecer a graça de Deus. Você pode estar passando o maior perrengue da vida, que você sabe que vai sair dele, porque a graça dele nos alimenta, nos sustenta. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te dê uma semana abençoada. Você que está no Brasil, em qualquer parte do mundo, recebe a bênção de Arão sobre a tua vida. Que o Senhor derrame sobre você o óleo dele, sobre a tua cabeça, que é a unção. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre vós o seu rosto e te dê a paz. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhe em todo momento da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E vira para a pessoa que está do teu lado e fala: recebe a graça do Senhor na tua vida. Se encha da graça, meu irmão, em nome de Jesus. Recebe uma semana de vitória. Em nome de Jesus, amém. Eu vou estar aqui na frente, quem quiser oração, estou aqui.